Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um material que propõe uma teoria, olha, no mínimo audaciosa. Bota audaciosa nisso. A nossa missão aqui é analisar um conjunto de textos antigos que, assim, à primeira vista não tem nada a ver um com o outro. Exato. Estamos falando de mitos da criação da Babilônia, sagas nórdicas, grimórios de magia. Textos sagrados etíopes e até evangelhos que foram considerados heréticos. As fontes são um verdadeiro quebra-cabeça. Temos o Enuma Elish, a Eda Poética, a Bíblia de Kolbrin. O Vimanika Shastra, a Clavícula de Salomão, o Quebra-Nagast e textos gnósticos como o Apocalipse de Pedro e até o Evangelho de Judas. E a teoria que tenta conectar tudo isso levanta uma questão central, né? E se essas culturas, separadas por séculos, por continentes, estivessem, na verdade, descrevendo os mesmos eventos? Os mesmos cataclismas, as mesmas tecnologias. Só que, claro, usando as metáforas que eles tinham na época. É uma premissa fascinante. Então, vamos investigar 3 dessas conexões propostas. E eu já aviso, preparem-se porque elas são surpreendentes. Vamos lá. A primeira conexão nos joga direto assim na criação do nosso mundo. A teoria afirma que os mitos sobre dragões, sobre serpentes colossais, não são fábulas sobre monstros. E sim, registros. Registros de um evento astronômico real e, extremamente violento. Exato. O ponto de partida é o épico babilônico Enuma Elish. Ele narra uma batalha celestial entre o deus Marduk e uma entidade descrita como uma deusa dragão, a Tiamat. A linguagem é, incrivelmente gráfica e específica. Exato. Não é uma luta poética, é quase uma autópsia cósmica. O texto diz que depois de derrotar Tiamat, Marduk dividiu em 2 partes o corpo da mãe ancestral. E o que ele faz com essas partes é o que interessa, né? É o que interessa. Com uma metade ele cria o firmamento, o céu, e com a outra ele estabelece a terra. Os detalhes são muito, muito precisos para ser só alegoria, sabe? Como assim? Bom, ele posiciona a cabeça dela para formar as montanhas. Dos olhos dela fluem os rios Tigre e Éufrates. E tem uma frase que diz que ele pôs-lhe a virilha presa no firmamento para segurar as águas de cima. Nossa! A teoria argumenta que isso não é poesia. É a descrição da fragmentação de um corpo celeste, cujo cadáver se tornou o nosso planeta e talvez o cinturão de asteroides. Peraí, então a ideia de que a Terra é o cadáver de um planeta antigo já é alucinante por si só. Mas isso é um único texto, de uma única cultura. Para essa teoria ter algum peso, esse padrão precisaria aparecer em outros lugares, certo? Precisaria, com certeza. E é aí que a coisa fica intrigante. Se a gente viaja da Babilônia para a Escandinávia, a gente encontra na Eda Poética uma história, espantosamente similar. Mesmo? Sim, lá não tem um dragão, mas tem um gigante primordial, o Ymir. E o que os deuses fazem com o corpo dele? A mesma coisa. Não acredito! O sangue dele vira os mares e oceanos, os ossos se transformam nas montanhas e o crânio dele é erguido para formar o céu. É a mesma estrutura narrativa. Um ser colossal é esquartejado para dar forma ao mundo. Exato. A probabilidade de 2 culturas tão distantes, sem contato aparente, desenvolverem um mito de criação tão específico e violento é estatisticamente baixa. E eles ainda têm a própria serpente cósmica, a Jormungand, a serpente de Midgard, que é tão imensa que circunda o planeta inteiro. Uau! Então não é uma coincidência, é um padrão global, um eco. Mas a gente ainda está no campo dos mitos, dos deuses, dos gigantes. Como é que a teoria transforma essa narrativa num evento astronômico concreto? Ela aponta para algo menos metafórico? Sim, e é aqui que entra a terceira fonte, a Bíblia de Kolbrin, que é um texto bem menos conhecido. Ele serve como uma espécie de pedra de roseta para essa teoria. Por quê? Porque ele descreve um evento parecido, mas em termos muito mais diretos, quase científicos. Ele fala de um corpo celeste recorrente chamado o Destruidor. O Destruidor? A Terra em pedaços, causou incêndios gigantescos, gerou uma mortalha de cinzas e fez os mares se elevarem.
Então, o Kobrin conecta a imagem mítica do dragão com os efeitos físicos de um impacto de cometa ou asteroide. A conclusão da teoria, então, é que Tiamat, Ymir, a serpente de Midgard e o Destruidor, São apenas nomes diferentes para o mesmo corpo celeste. ou para o mesmo fenômeno astronômico. E o mais assustador, a narrativa do Kobrin sugere que ele retorna. Os mitos não seriam só história sobre o passado. Mas avisos sobre o futuro? Precisamente, eles se tornam manuais de sobrevivência cósmica, codificados em linguagem mítica, para garantir que a mensagem atravessasse milênios. Essa ideia de um dragão cósmico é alucinante, mas ela fica toda no plano da mitologia, da criação. A teoria se arrisca a entrar em algo mais tangível, como tecnologia, por exemplo. Sim, e de forma bastante direta. A segunda conexão sai do cosmo e aterra no que a teoria chama de engenharia perdida. Engenharia perdida? A proposta é que a magia, especialmente a que é atribuída a figuras como o rei Salomão, era na verdade uma forma de tecnologia que a gente não compreende mais. E para entender essa ponte, a teoria nos leva primeiro à Índia Antiga, a um texto chamado Vimanika Shastra. Ah, o texto que supostamente descreve naves voadoras, os Vimanas. Exatamente. E as descrições não são nada vagas, sabe? O texto fala de naves feitas de ligas metálicas específicas que usavam giroscópios, eletricidade, mercúrio, espelhos para voar, manobrar e até se camuflar. E tem um conceito importante aí, né? Tem. O mais importante para essa teoria é o dos yantras. Eles são descritos como diagramas geométricos complexos, ou máquinas, que funcionavam como o coração do Vimana, gerando energia ou ativando suas capacidades, como ficar invisível ou paralisar inimigos. Certo. Então temos essas naves voadoras descritas na Índia, os Vimanas com diagramas e tudo mais. Mas a teoria conecta isso com o rei Salomão, que está a milhares de quilômetros de séculos de distância, em Jerusalém. Como é que se faz essa ponte? Parece um salto bem grande. É um salto, e é aí que a releitura dos textos de magia entra. A teoria não sugere um contato direto, mas talvez o acesso a uma mesma fonte de conhecimento. Quando olhamos para a clavícula de Salomão, o famoso grimório de magia. Sim. A proposta é não lê-lo como um livro de feitiços, mas como um manual técnico. Pensa só na precisão que ele exige. Os famosos selos e pintáculos. Eu sempre imaginei que fossem desenhos místicos para invocar anjos ou demônios. É o que a tradição nos diz, né? Mas a teoria pede para a gente olhar os detalhes de fabricação. Os selos precisavam ser feitos de metais específicos, ouro para o Sol, prata para a Lua, cobre para Vênus, chumbo para Saturno. Faz sentido. As gravações tinham que seguir uma geometria rigorosa, e as operações deveriam ser realizadas em dias e horas planetárias específicas. Para a teoria, isso soa menos como um ritual e mais como uma especificação técnica. Quer dizer, os metais são condutores, a geometria pode ser um diagrama de circuito. Exato. E as horas planetárias poderiam ser uma referência a alinhamentos energéticos ou janelas de operação. Quase como se o Vimanika Shastra fosse o manual do hardware descrevendo a máquina e a clavícula de Salomão fosse o software, o manual de instruções para ligá-la. E os espíritos aéreos que Salomão supostamente comandava. Não seriam entidades, mas as próprias naves, ou as forças que as moviam. Os selos seriam as chaves de ignição ou chips de controle. Você não me invoca um drone, você o ativa com um controle remoto. A linguagem é diferente, mas a função, segundo a teoria, é a mesma. Isso é uma reinterpretação radical, mas ainda parece teórico. Existe alguma fonte que descreva Salomão usando essa tecnologia de forma mais explícita, menos codificada? Existe, e ela vem da Etiópia, no texto sagrado Quebra Nagaste. Ele narra a história da rainha de Sabá e a visita dela a Salomão. Certo. O texto afirma que, como presente, Salomão deu a ela uma carruagem que voava sobre o vento. E aqui está o detalhe crucial. O texto diz que o rei e seus nobres a selaram com suas trancas. A palavra selar aqui é a peça que conecta tudo. Selaram como com um selo de Salomão.
um mecanismo de ativação ou de segurança. E a tradição etíope diz que a Arca da Aliança também foi para a Etiópia. A arca, que muitos teorizam ser um tipo de dispositivo tecnológico, uma fonte de energia, faria parte desse mesmo conhecimento. Exatamente. O quebra-nagaste serviria como a crônica do transporte dessa tecnologia de Jerusalém para a Etiópia, onde ela teria sido preservada. Isso é pesado. A gente saiu de dragões cósmicos que formaram o planeta, passamos por naves voadoras operadas por magia, e agora a teoria parece apontar para algo ainda maior. Para onde vamos daqui? Para a própria natureza da nossa realidade. Precisamente. A terceira e última conexão é, de longe, a mais filosófica e perturbadora. Ela se baseia nos textos gnósticos e sugere que talvez o grande segredo oculto não seja sobre o passado da Terra ou sobre tecnologias perdidas. Mas sobre o que, então? Sobre a verdadeira natureza da nossa consciência e da realidade que a gente percebe. Quando se fala em gnósticos e realidade, a analogia moderna é sempre Matrix, a ideia de que vivemos numa simulação. A analogia é quase perfeita. Para os gnósticos, o mundo material não é a criação de um Deus bom, mas sim uma prisão, uma cópia imperfeita de um reino espiritual superior. E eles acreditavam que Jesus não veio para salvar nossa alma dentro desse sistema, mas para nos mostrar como escapar dele. Ok. E a prova central dessa teoria para eles está na crucificação. Como assim? A crucificação é o evento central do cristianismo, a redenção pelo sacrifício, não para os gnósticos. No Apocalipse de Pedro, um texto gnóstico encontrado em Nag Hammadi, lá no Egito, o apóstolo Pedro descreve uma visão que teve durante a crucificação. É uma cena que redefine completamente o evento. O que ele viu? Ele relata que via, simultaneamente, duas figuras. Uma estava na cruz, tendo suas mãos e pés pregados. Mas acima da cruz havia outra, alegre e sorridente, que ria da cena. Espere um pouco. O quê? Um Jesus sofrendo na cruz e outro Jesus flutuando e rindo. O que isso significa? O texto é explícito. O Jesus sorridente se vira para Pedro e diz: aquele que viste sobre a árvore, alegre e sorridente, este é Jesus, o vivente. Mas este, em cujas mãos e pés introduzem os cravos, é o carnal, o substituto. Um substituto. Um dublê. Então, para os gnósticos, quem morreu na cruz foi um corpo falso, um avatar. A crucificação inteira foi uma encenação. Isso é radical. A implicação é que o nosso corpo físico não é o nosso eu verdadeiro. Essa é a exata conclusão gnóstica. O corpo é um invólucro, uma vestimenta temporária. O verdadeiro ser, a centelha divina, é espiritual e não pode ser ferido por meios materiais. A crucificação foi a demonstração final de que este mundo e suas regras são uma ilusão. Ok. Se estamos em uma realidade ilusória, uma prisão, quem a construiu? Quem são os carcereiros ou os programadores desse sistema? Os gnósticos também tinham um nome para isso. Em textos como A Hipóstase dos Arcontes, eles descrevem o criador do nosso universo material não como o Deus supremo, mas como uma entidade inferior, um demiurgo. Um demiurgo. O nome dele é Yaldabaoth, ou Samael, e ele é descrito como um ser cego e arrogante que, na sua ignorância, declara: eu sou Deus e não há outro, só para ser repreendido por uma voz de um reino superior. Ele teria criado o mundo como um feto abortado, uma cópia defeituosa e corrupta da realidade verdadeira. Os arcontes seriam seus regentes, os guardiões dessa prisão. Isso muda completamente o papel de todas as figuras da narrativa. E imagino que a figura de Judas Iscariotes, ou traidor universal, também tem uma interpretação diferente nessa visão. Uma interpretação totalmente invertida. No Evangelho de Judas, outro texto achado no Egito, Judas não é o traidor. Ele é o discípulo mais próximo de Jesus, o único que compreendeu a verdadeira natureza da missão. Como assim? O texto narra um diálogo em que Jesus o elogia e lhe confia um segredo. Tu superarás a todos eles, pois tu sacrificarás o homem que me reveste. O homem que me reveste, o avatar? Jesus não pediu a Judas que o traísse para as autoridades, mas que o ajudasse a se livrar do seu corpo físico, a se desconectar da simulação. Exatamente. Nessa visão,
Judas é o herói trágico que realiza o ato mais difícil e necessário para que Jesus pudesse completar sua missão: demonstrar a falha no sistema, o glitch na Matrix, e mostrar aos outros como escapar. Os gnósticos seriam, portanto, os hackers da realidade, buscando a gnose, o conhecimento, como a chave para se libertar. Resumindo, o que a gente explorou hoje é uma jornada em tanto, né? A teoria propõe 3 conexões extraordinárias. A primeira transforma mitos da criação em registros astronômicos de um cataclismo que moldou nosso planeta. A segunda reinterpreta a magia antiga como um manual de instruções para uma tecnologia avançada de naves voadoras. E a terceira, mais profunda, sugere que as narrativas religiosas podem ser, na verdade, um mapa de fuga de uma realidade simulada. Pois é. Estes textos, quando lidos sob essa ótica, nos convidam a questionar nossas suposições mais fundamentais sobre história, tecnologia e a própria consciência. A análise de hoje conectou dragões cósmicos, engenharia salomônica e avatares gnósticos. Isso levanta uma questão final para reflexão. Se narrativas tão diversas, de culturas e tempos tão distantes, podem de fato compartilhar uma origem oculta, quantos outros manuais, registros históricos ou mapas de fuga podem estar escondidos à vista de todos, simplesmente esperando para serem decodificados, disfarçados de mitos, rituais ou simples histórias para dormir?